Primeiramente, eu trazer minhas congratulações ao ministro Carlos Aires de Brito, que ontem foi escolhido no presidente do Supremo Tribunal Federal, tendo como vice o ministro Joaquim Barbosa. Sua posse será no dia 19 de abril, quando substituirá o atual presidente, ministro César Peluso. Nossa Corte Suprema exerce um papel, sem dúvida, de vital importância na República, de defesa da Constituição. Na consecução desta tarefa, protege igualmente os direitos fundamentais pela Carta estabelecidos e todo o regramento jurídico dela derivado. Essa é o que prevê a Constituição Federal, e são os princípios que norteiam e que o Supremo tem a sua pedra fundamental, basilar, uma cláusula pétrea, para que essas normas sejam respeitadas e delimitadas. Durante muito tempo, pensou-se o judiciário como um poder politicamente mudo. A ele cabia, tão somente, reproduzir o texto da lei, interpretar o desejo do legislador em cada caso específico. Quando falo em política, não me refiro à atividade partidária especificamente, mas ao sentido amplo, mais amplo do termo, que engloba todas as interações sociais. Com o advento da nossa Constituição Cidadã, de 1988, que restaurou liberdades e garantias democráticas, presenciamos um vigoroso crescimento de demanda pelo posicionamento do judiciário. Os números não me deixam equivocar. Em 2010, por exemplo, estavam em tramitação mais de 80 milhões de processos nos âmbitos estadual e federal da Justiça. Citando o professor carioca Luiz Roberto Barroso, verificou-se no Brasil uma expressiva judicialização de questões políticas e sociais, que passaram a ter nos tribunais a sua instância decisória final. Podemos citar alguns casos que exemplificam perfeitamente o quadro. Com relação às políticas públicas, a constitucionalidade de aspectos centrais da reforma da Previdência, das relações entre poderes, a determinação dos limites legítimos de atuação das comissões parlamentares de inquérito, como quebra de sigilos e decretação de prisão, e do papel do Ministério Público na investigação criminal. No campo dos direitos fundamentais, a legitimidade da interrupção da gestão em certas hipóteses de inviabilidade fetal ou a liberação da relação estável homoafetiva. Podemos ainda falar da ficha limpa, da discussão acerca da pesquisa com células-tronco, entre outros que passaram pela apreciação da Corte. Ora, mais uma vez cito o professor Barroso. Os métodos de atuação e de argumentação dos órgãos judiciais são, como se sabe, jurídicos, mas a natureza de sua função é, inegavelmente, política também. Devemos assumir, nobres colegas, que esta interpretação da justiça torna-se necessária quando há questões não claramente dirimidas pelas leis. O poder legislativo, que tanto desgaste tem sofrido ao longo dos anos, oportuniza esta ação política das cortes jurídicas. Que, na verdade, nós é que estamos oportunizando as cortes a tomar essas decisões, muitas vezes, porque nós não oferecemos as condições para isso. Por isso, a meu ver, não há problemas nessa atuação. A contribuição dada pelo Judiciário tem sido valiosa e suas responsabilidades tendem a aumentar. O Legislativo, no entanto, deve cumprir de forma mais efetiva a sua missão. E aí é o nosso dever. Em consonância com as transformações e anseios dessa sociedade do século XXI, em permanente transformação,
cumprindo seu papel constitucional. Em poucas palavras, temos que propor e votar, enfim, legislar com celeridade e presteza. O princípio da separação dos poderes, definido por Montesquieu em seu O Espírito das Leis, ainda na metade do século XVIII, prevê a independência entre legislativo, judiciário e executivo. É cláusula pétrea de nossa Constituição. Devem ser, no entanto, harmônicos, visando permanentemente o objetivo comum do bem-estar do cidadão. Neste rumo, o fortalecimento do Poder Judiciário, bem como de nossas instituições de fiscalização e controle, torna-se fundamental. Justiça rápida e eficiente, em conjunto com as instituições de controle atuantes, garante a segurança jurídica indispensável na consolidação do Estado democrático de direito. Feitas essas considerações, renovo as congratulações ao ministro e futuro presidente Carlos Aires Brito, apresentando votos de sucesso no desempenho de suas funções. Cada vez mais, como tem sido ao longo de sua história, cresce a responsabilidade e a importância do Supremo Tribunal Federal. Tenho convicção de que o judiciário atuante, que dá contribuição diária na construção e fortalecimento da cidadania, era igualmente o desejo maior do timoneiro de nossa Carta Magna, nosso saudoso Ulisses Guimarães, refletindo os sonhos e planos de todos os brasileiros. Trago isso, senhor presidente. E, nobres colegas, essas considerações são breves, mas as considero fundamentais. No respeito mútuo entre os poderes, era o desejo já na Constituição Cidadã, proclamado, isto à época, em 88, pelo nosso inesquecível, e o nosso patrono, nosso homem, Ulisses Guimarães, mais ou menos trazendo aquilo que já previa no século XVIII Montesquieu na defesa dos poderes, e mais para que funcionem harmonicamente entre si. Eu trago essas considerações para que os poderes, o judiciário atuando as suas devidas responsabilidades, com eficiência, com descentralização, inclusive fortalecendo mais as pequenas causas, para que essa demanda por decisões não acumule, não fique com os tempos a criar os atrasos, muitas vezes questões menores, que as pessoas vão envelhecendo os processos da mesma forma e não pode ver ao longo de suas vidas as decisões resolvidas. Pequenas causas, principalmente, que têm essa eficiência mais descentralizada, para que ela seja eficiente e rápida. Da mesma forma, a nossa competência, oferecendo as ferramentas, os mecanismos para que o judiciário possa dirimir, possa colocar à comunidade essas decisões, e o executivo do mesmo jeito, e funcionando harmonicamente, as coisas andam. Então, nesse momento em que o tribunal troca de comando, agora em abril, nós formulamos os votos para que as coisas aconteçam, a descentralização, com presteza e com eficiência. São as considerações que trago, senhor presidente e nobres colegas, na tarde de hoje. Muito obrigado.